Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga de Rubenson Mundel. Estou aqui hoje para ministrar a 5ª videoaula da Escola Bíblica Dominical, na lição dos adultos do 3º trimestre de 2021. Essa aula data do dia 1º de agosto de 2021. Nós estamos estudando nesse trimestre vigilância, justiça e o culto a Deus. O título da 5ª lição é Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. O nosso texto do dia está em Obadias 1:15, que diz: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça, né? Então, a gente já pode notar que essa lição vai falar sobre lei de semeadura, né? Plantio e retribuição, plantio e colheita. A nossa síntese de hoje: o livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantarmos nessa vida. O objetivo geral da 5ª lição, no tópico 1, é apresentar o livro de Obadias e a sua mensagem. No tópico 2, é esclarecer os motivos que levaram Obadias a profetizar um grande juízo sobre Edom. E no tópico 3 é explicar, a partir do exemplo de Edom, como o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. O nosso texto bíblico está em Obadias 1, do 1 ao 4 e do 15 ao 17. E a nossa introdução: Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. São apenas 21 versículos, dentro de um único capítulo. Diferente de Amós, que se concentrou em Israel, ele destinou sua mensagem a uma nação estrangeira, Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, trataram os israelitas com crueldade e, por isso, foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável ao povo de Deus. Havia um clamor israelita por este propósito, e eu quero aprofundar isso, esse clamor e essa profecia, logo mais contigo. Está aí o resumo prático, claro, e objetivo da nossa introdução, e já quero adentrar contigo os nossos tópicos e subtópicos e como sempre, resumi-los de uma forma prática, clara e bem objetiva. O tópico 1, Obadias. O tópico 1, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o servo do Senhor. Obadias é um nome comum entre árabes e judeus, cujo significado é servo do Senhor. É um composto de Obed, servo, e Ió, uma forma abreviada do tetragrama Yahvé. O livro não fornece informações pessoais sobre o autor, por isso nada sabemos sobre sua família, cidade ou profissão. Ele simplesmente diz: visão de Obadias. É provável que o profeta estivesse em Jerusalém durante um período em que a cidade foi atacada. Os edomitas foram cruéis durante estas invasões. Obadias narrou os acontecimentos no estilo de uma testemunha ocular, ou seja, de uma testemunha que estava presente na hora do ocorrido. Ele era um homem piedoso que seguia a ortodoxia judaica e acreditava na justiça divina. Ao ver a maldade dos edomitas, anunciou, impelido pelo Espírito de Deus, o juízo que estava por vir sobre aquela nação. Vale destacar que os outros profetas também anunciaram juízo sobre Edom. E quem foram? Jeremias, né? Ezequiel, Amós, esse composto de profetas, todos eles anunciaram também o juízo de Deus sobre a nação de Edom. Avançamos ao subtópico 2, sua época. Não podemos afirmar quando o livro de Obadias foi escrito, pois o texto não oferece datas.
apenas apresenta indícios de um momento histórico em que os edomitas regozijavam-se com a invasão de Jerusalém e até mesmo lucravam com a sua destruição, tomando parte dos seus despojos. Não fica claro a qual invasão o profeta está se referindo. Duas possíveis datas estão entre as mais propostas, 848 a 841 a.C. e 586. A data mais antiga refere-se ao reinado de Jeroão. Neste período, os filisteus e árabes invadiram Judá e cometeram diversos saques. E os edomitas se aproveitaram do momento para tratar os judeus de uma forma hostil e ríspida. A segunda data refere-se à invasão da Babilônia a Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C. Os edomitas ficaram satisfeitos com a destruição da cidade santa e aproveitaram a ocasião para promover a vingança contra Judá. Isso está lá em Ezequiel 25:12. E tem um texto em Provérbios 24:17, que diz assim, ó: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem te regozije o teu coração quando ele tropeçar. Verso 18: para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie do seu inimigo a ira dele. Então está aí uma palavra, né, de orientação para a nossa vida. Quando o nosso inimigo ele cair, quando o nosso inimigo ele tropeçar, a gente não deve se alegrar com isso, né? Para que o Senhor, vendo que a gente está desdenhando do nosso inimigo, o Senhor aplaque do nosso inimigo a sua ira. Os israelitas exilados na Babilônia lembraram-se do tratamento desprezíveis dos edomitas. E onde é que está isso? Onde é que está essa lembrança? Salmo 137, versículo 7, que diz: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Está aí então o resumo do subtópico 2. Avançamos agora ao subtópico 3. Subtópico 3, sua mensagem. Sua mensagem. O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom por causa da hostilidade que eles trataram os judeus. A mensagem do profeta nos reporta a promessa de Deus feita a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Isso aí é a proposta que Deus fez em Gênesis 12:3 a Abraão, né? E os edomitas se enquadram na parte de amaldiçoarem, né? Os edomitas eram parentes dos judeus. A origem dessa história nos remete ao ventre de Rebeca. Edomitas e judeus provinham da mesma madre. Enquanto os edomitas descendiam de Esaú, os judeus descendiam de Jacó, né? Dois irmãos. O início do conflito começou entre os dois irmãos que disputavam a primogenitura. E com o passar dos séculos, a tensão entre esses dois povos cresceu, transformando-se em uma inimizade ferrenha. Deus ordenou que os israelitas tratassem os edomitas como irmãos, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 2, do verso 5 ao verso 9. Porém, os edomitas cultivaram um ódio velado pelos israelitas e, em diversos momentos históricos, deixaram esse sentimento sujo se aflorar, né? Então, enquanto Israel cultivava por Edom um sentimento de irmão, Edom cultivava por Israel um sentimento de ódio, de repugno, né? E um texto interessante é o texto de Gênesis 25:33, que diz, né? Então disse Jacó: jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua
primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu e se levantou-se e saiu. Assim desprezou Jacó, ou melhor dizendo, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Mas por que desse texto? Para a gente entender que eles brigavam pela primogenitura, né? E Esaú, voltando de um tempo de caça, aonde ele estava alguns dias sem comer, ele chega até a casa de Jacó. Jacó está preparando um guisado, e ele vai dizer: dai-me desse guisado, né? Para que eu coma e não morra. Então Jacó olha para Esaú e diz: eu te dou, mas vende-me a tua primogenitura. E ele vendeu, né? Tem muita gente que diz que Jacó enganou, que Jacó mentiu. Não, Jacó comprou a primogenitura de Esaú. Foi barato? Foi barato, mas foi o preço que Esaú pediu por ela. Foi o preço do valor que Esaú deu por ela. Então, Esaú desprezou a sua primogenitura. Glória a Deus, está aí. Então, o resumo prático, claro e objetivo do tópico 1, onde a gente apresentou o livro de Obadias e a sua mensagem. Vamos agora ao subtópico 2. Ou melhor dizendo, vamos ao tópico 2. Tópico 2, o julgamento divino. O tópico 2 também tem 3 subtópicos. O primeiro dele, o orgulho. Edom era a nação vizinha a sudeste de Israel, ao sul de Moabe e do Mar Morto. Eles eram descendentes de Esaú, apesar de serem parentes de Israel, comportaram-se como inimigos. A soberba do coração levou-os a pensar que eram invencíveis. A altitude de 1.200 metros a 1.700 metros tornava a região de fácil defesa. Por isso, eles perguntavam: quem me derribará em terra? Sentiam-se inalcançáveis, como uma águia que sobe às alturas para guardar os seus filhotes em ninhos seguros. O orgulho gerou neles uma falsa sensação de segurança. E o orgulho, ele é muito perigoso, né? Por que o orgulho é perigoso? Provérbios 16:18 vai responder, que diz, né? A soberba precede a ruína e o orgulho precede a queda, ou glória. Então eles confiavam, né, na sua localização geográfica privilegiada. Eles confiavam, né, que eles estavam inalcançáveis, inatingíveis, né? E eu me lembro de Salmos, né, 20, versículo 7, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Você pode adorar o nome do Senhor? Então, com isso, né, Edom aprendeu a lição. Que lição, né? De que não existe lugar inacessível para Deus. Tudo está no alcance das suas mãos e tudo está subjugado pelo seu poder. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Continuando, o Deus revela nas Escrituras que não tolera o orgulho. Edom aprendeu a lição de que não existe lugar inacessível para Deus. Tudo, né, como eu disse, está ao seu alcance e subjugado diante do seu poder. Aleluia! Subtópico 2, o juízo divino. Os edomitas estavam acostumados a roubar outros povos em momentos de tragédias nacionais. Porém, de acordo com Obadias, eles experimentariam o mesmo veneno, pois ladrões e roubadores viriam de noite para saquear as suas cidades, né? Isso está lá no verso 5 do primeiro capítulo e único capítulo de Obadias.
Os bens de Esaú referem-se às minas de ferro e cobre que pertenciam ao território dos edomitas. Da mesma forma que Edom traiu Judá, seus aliados o trairiam. O pagamento do pecado será sempre a destruição, pois o salário do pecado é a morte, né? E essa referência bíblica está em Romanos 6:23. A destreza dos valentes de Edom não conseguiria livrá-los do destino selado por Deus, né? Então a paga dos edomitas seria o que eles plantaram a vida toda. E Gálatas capítulo 6, versículo 7 vai dizer: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ô glória, eu sempre digo que o nosso Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele deixa a gente semear a semente que a gente quiser, mas Ele é tão justo que aquilo que nós semear, Ele faz com que a gente colha. Então, aquele que sabe o que planta não tem medo da sua colheita. Plante amor, plante amizade, plante humildade. Aleluia! E você não terá medo, e você não terá temor do dia mau, do dia que há de vir sobre todos nós, porque o dia mau chega para todos, ninguém está isento. Cristo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então aquele que planta coisa boa, semeia, ou melhor dizendo, colhe coisas maravilhosas. Aleluia! Subtópico 3. A maldade. A principal razão para a ira divina derramada sobre Edom era a violência praticada contra o irmão Jacó. Jacó é usado como sinônimo para a nação de Israel. O termo Israel não se refere especificamente ao Reino do Norte, mas faz menção ao uso genérico do nome aplicado aos descendentes de Abraão, Isaque e de Jacó. O texto sugere que o juízo de Deus não estava sendo aplicado por causa de um único ato, mas por causa de um acúmulo de comportamentos hostis para com Israel, né? E eu sempre digo que o nosso Deus é misericordioso. Não é no primeiro erro, não é no primeiro tropeço, na primeira transgressão, mas é um acúmulo. É pequenas concessões de coisas que desagradam a Deus. Hoje a gente faz uma concessão, amanhã abre outra concessão, e assim vai abrindo concessões. E quando a gente vê, a gente está tão amarrado pelos laços do pecado, que o juízo de Deus vem sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida. Mas Deus é misericordioso. A Bíblia diz 7 vezes cairá o justo, o homem, mas 8 vezes levantá-lo-á o Senhor. Aleluia! A gota d'água foi a aliança de Edom com os povos inimigos que assolavam Jerusalém. Obadias declarou, abre aspas, tu mesmo era um deles, né? Isso está no verso 11. Em outras palavras, Edom aliou-se aos exércitos invasores. Eles olharam com prazer para a destruição de Jerusalém e se alegraram na má sorte do seu irmão. Eles festejaram a derrota dos israelitas. O texto ainda declara que não somente foram omissos, né, mas foram agentes da destruição, pois no dia da calamidade de Jerusalém também estenderam a mão contra os judeus e os perseguiram para entregá-los aos seus inimigos. Então olha com grande maldade, com grande desavença, né, os edomitas sentiam por Israel, sem que Israel desse ocasião para esse sentimento, para esse ressentimento, para essa ira, né? E na nossa caminhada, muitas vezes, pessoas vão ter esses sentimentos adversos contra nós, sem que a gente dê ocasião, sem que a gente dê um motivo. E o que a gente precisa fazer? Orar.
A Bíblia diz: orai pelos que vos perseguem, né? Então a gente deve orar por essas pessoas e pedir sobre elas, né? Não que Deus destrua-as, mas que Deus tenha misericórdia, que Deus abra os olhos dessas pessoas, que Deus seja compassivo com essas pessoas, porque o intuito nosso não é que ninguém seja destruído, mas é que todos cheguem ao pleno conhecimento da pessoa de Cristo e a salvação. Aleluia! Agiram com grande crueldade, não tiveram compaixão. A falta de compaixão é um pecado diante de Deus. E onde está isso, irmão Rubenson? Isso está em Tiago 4,17, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então aquele que negligencia estender a mão, ajudar o próximo, ele pode fazer o bem, mas não faz. Essa pessoa comete pecado, cuidado. Além de se alegrarem com a derrota alheia, foram instrumentos da maldade. O indivíduo dominado pela inveja tende a praticar atos desprezíveis. O orgulho e inveja são os sentimentos que devem ser extirpados de nossos corações, né? Então, todo indivíduo, né, que vai sentir essa inveja, ele tende a praticar atos desprezíveis, né, contra a nossa vida. E o que a gente tem que fazer? Tem que perdoar. Você lembra da oração do Pai Nosso? Abra sua Bíblia, leia, anote essa referência. Mateus capítulo 6, versículo 14 vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, toda vez que eu libero perdão sobre essas pessoas, o perdão de Deus vem sobre a minha vida. Mas toda vez que eu endureço o meu coração e não perdoo essas pessoas, Deus não me perdoa. É o que a Bíblia está dizendo. Glória a Deus. Olha quanto ensinamento, olha quão rica é esta lição, olha quão ricos são os ensinamentos, né? Então está aí o resumo prático, claro, o objetivo do tópico 2, aonde a gente esclareceu então os motivos que levaram Obadias a profetizar o juízo, né, sobre Edom. Avançamos ao tópico 3. Tópico 3, a retribuição divina. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o dia do Senhor. O profeta anunciou que o dia do Senhor virá sobre todas as nações. Esse dia será contrastante para Edom e Israel. Enquanto um será humilhado e destruído, o outro será restaurado e exaltado. O dia do Senhor aponta para um momento específico da história em que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça. O juízo de Deus aplicará em Edom o castigo imposto a Israel. O que é isso? É Deus fazendo a Edom o que Edom fez a Israel. Todavia em Sião haverá livramento. Enquanto Edom experimentará a taça da ira divina, Judá receberá livramento. Enquanto a casa de Esaú será como palha, a casa de Jacó será como fogo. Deus aplicará a justiça na inversão dos papéis injustos. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. E eu me lembro nesse momento do texto de Mateus capítulo 7, versículo 2, anote essa referência também, que diz, né? Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida que vocês medirem, vos medirão também. E o que é isso, irmão? É a Bíblia nos lembrando que sempre que a gente for fazer um julgamento, sempre que a gente for medir uma pessoa, um ato,
a gente deve usar a régua da misericórdia. Por quê? Porque todos temos os pés de barro, todos pecamos, todos erramos. Então cuidado, porque com o juízo que você julga, com a medida que você mede, você será julgado e medido pela mesma. Então, muitas das vezes a gente quer que a gente olha para o erro do nosso irmão e diz: destrói, mas quando é o nosso, misericórdia quero. Mas o que o texto está dizendo é: com a medida que medir, vos medirão também. Aleluia! Então, Edom, que a vida inteira praticou o mal e humilhou a Israel, naquele dia o Senhor humilhará a Edom e destruí-la-á, e Israel será exaltada. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Subtópico 2, a retribuição divina. Os juízos divinos são sempre fundamentados em motivos convincentes. Deus não comete injustiça. A doutrina da retribuição divina, ela é bíblica. Deus fez aos edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá. Edom e Israel eram parentes, no entanto, os edomitas sempre trataram Israel com desprezo. Na época de Moisés, o direito de passagem dos israelitas pelo território de Edom foi negado, né? Quando Israel está indo em direção à terra prometida, né? Eles pediram para passar por dentro das terras de Edom, né? E Edom não permitiu, resistindo assim a Israel. Então quem pode fazer o bem, né, e não faz, né, comete pecado. A gente já leu essa referência. Deus escreveu uma lei no universo que não pode ser esquecida. A lei da semeadura é a plantação que determina o resultado da colheita. O cristão não deve semear na carne, isto é, viver pela carne, mas deve semear no Espírito, vivendo de acordo com a vontade do Espírito. Estejamos sempre atentos e não nos esqueçamos que também seremos julgados pelo Senhor. E a referência que eu quero deixar nesse momento é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz: porque todos devemos comparecer aonde? Ante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que recebamos cada um segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Então já está determinado, já está decretado, já está sacramentado. A gente há de prestar conta a Deus pelos nossos atos e devemos de receber retribuição, seja pelo bem que fizemos ou pelo mal que praticamos. Então aquele que planta amizade colhe amor, mas aquele que planta vento colhe tormenta. Então cuidado com o que você está plantando, porque se você estiver plantando a coisa certa, a retribuição de Deus virá em forma de honra para a tua vida. Mas se você estiver plantando o que não deve, a retribuição de Deus virá em forma de destruição sobre a tua vida. Ô glória! No finalzinho do tópico, cuidemos para que não sentimos contraprudentes como a raiva, né? Ou melhor dizendo, cuidemos para que sentimentos contraprudentes como a raiva, a amargura ou até mesmo a maquinação do mal jamais cresçam em nossos corações. Inimizades devem ser combatidas com perdão e reconciliação, e não com vingança ou ressentimento. Vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos ao último subtópico dessa lição, subtópico 3, o rebaixamento de Edom. Obadias nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas. Sua profecia
suas profecias se cumpriram historicamente. Os edomitas, abre aspas, foram como se nunca tivessem sido. No século V, ou melhor dizendo, depois de Cristo, eles foram derrotados e expulsos de suas terras, e como consequência fixaram-se próximo ao Mar Morto. Todavia, em 312, foram novamente destruídos pelos nabateus. Depois de espalhados, sobreviveram através dos casamentos mistos com outros povos da região. No Novo Testamento, os edomitas ficaram conhecidos como idumeus. Herodes, o rei dos judeus, descendia dos idumeus. Porém, em 70 depois de Cristo, o general romano Tito destruiu os israelitas e idumeus, enquanto os israelitas se dispersaram e depois de quase 2000 anos reviveram como uma nação, os idumeus desapareceram da história para sempre. A profecia de Obadias se cumpriu. Seu livro confirma o princípio bíblico da retribuição divina. Cedo ou tarde, todos nós arcaremos com os nossos atos diante de Deus. Não nos esqueçamos jamais dessa verdade cristã. Eu quero encerrar a lição de número 5 dos jovens citando o texto de Provérbios 22:8, que diz: quem semeia a maldade colhe desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Oh glória, que eu e você venhamos ter cuidados com esses sentimentos que procedem da carne, mas que a gente venha, oh glória, viver pelo Espírito. E o Espírito é paz, é gozo, aleluia, é alegria. Oh glória, não tem inimizade, mas está sempre de bem com seus irmãos e estendendo a mão ao necessitado. Está aí então o resumo prático, claro, objetivo da lição de número 5 dos jovens. E eu quero te pedir, se tudo isso foi bênção na tua vida, me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Se possível, compartilhe esse vídeo nas tuas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo eu tenho alguns links, eu não vou citá-los, mas eu quero apenas que você vá, dê uma olhada, e tenho meus contatos, links de Instagram, de Facebook, link dos grupos do EBD, grupos do Apocalipse Descomplicado. Então você entra lá, acessa isso aí, tem muito material bíblico, teológico, gratuito para você. Irmão e irmã, é muito bom mais uma vez estar com você. É um privilégio, na verdade, poder estar mais uma vez com você. E você que está chegando agora ao meu canal, por certo, um canal de bênção para você. Você é sempre bem-vindo por aqui. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança, graça e paz.